Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue na sua vida, na nossa vida. Eu sou o pastor Felipe Xavier e este é o estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. E hoje nós vamos meditar num tema muito importante, que é, na verdade, a continuação de um estudo que já iniciamos. O que esperar dos crentes durante a pandemia? Eu escolhi falar não sobre aquilo que podemos esperar da igreja, mas dos crentes. Por quê? Porque às vezes nós enxergamos a igreja de uma forma muito impessoal. Às vezes a gente pensa que a igreja é o outro e não nós. Então, quando a gente fala sobre o que esperar dos crentes, eu estou falando de você que é crente, e eu estou falando também com você que não é crente, e que às vezes se questiona também se aquilo que nós os crentes, estamos fazendo é de fato aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. E é essa reflexão que nós gostaríamos de fazer. Praze a Deus, a gente esteja caminhando para o fim. Quem sabe aí as boas notícias sobre uma vacina, ou na verdade algumas vacinas, possam trazer um refresco para aqueles que estão vivendo dias difíceis. E todos estamos. Que saudades temos dos cultos nos templos, do ajuntamento das pessoas. Até aquelas pessoas que iam de vez em quando aos cultos devem estar sentindo falta. Nós pedimos a Deus que esses tempos voltem. Mas enquanto não volta, o que você que é crente e o que eu que sou crente devemos fazer? O que esperar dos crentes durante a pandemia? Nós já vimos no nosso primeiro estudo que podemos esperar dos crentes empatia pelos que sofrem, ou seja, não é permitido a nós sermos indiferentes com aqueles que estão sofrendo. Solidariedade com os necessitados, ou seja, não é apenas a empatia, mas também é colocar em prática, de forma solidária, altruísta, aquilo que o Senhor nos ensina como amor ao próximo. Lembra-se da parábola do chamado bom samaritano? Não é simplesmente aquela pessoa que fala, nossa, coitadinho, mas é aquela pessoa que pega o outro que está acidentado, que foi surrado, que recebeu violência e coloca sobre seus ombros, tira dinheiro do seu bolso para pagar a hospedagem, ou seja, aquela pessoa que transforma a sua empatia em ação. Também a intercessão. O que você pode esperar dos crentes nesse período de pandemia? Que os crentes orem para que esta pandemia passe, para que a igreja dele seja edificada, para que aqueles que sofrem sejam consolados, para aqueles que estão enfermos recebam a cura, para que o mundo tenha uma visão diferente do outro, uma visão mais solidária, uma visão cristã do outro. Nós aprendemos do cristianismo a valorizar a outra pessoa. O primeiro grande mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Foi Jesus quem ensinou. Portanto, amar o outro é fundamental. Se a pessoa não adulterar, se durante toda a sua vida ele não for um adúltero, não tiver nenhum vício social, não for um alcoólatra, não for drogado, não for um ladrão, não for um criminoso qualquer, tratar bem sua família e tal. Se ele frequentar os cultos, ser um dizimista, ser líder dentro da igreja, mas se ele não amar o próximo como a si mesmo, ele descumpre o segundo maior mandamento. Portanto, o que você pode esperar de nós enquanto passamos por esta pandemia? A nossa intercessão. Um amor que se expressa pela solidariedade, mas também um amor que se expressa pela intercessão. Nós vimos também que o que você pode esperar dos crentes durante a pandemia. Quarto lugar, a crítica aos falsos deuses. Tudo aquilo que o mundo tinha depositado a sua confiança está ruindo. O ídolo do dinheiro. Para que serve o dinheiro se o rico morre tão rápido quanto o pobre? O que esperar da fama, da glória, da preparação acadêmica, aquela pessoa que no auge de sua formação, recém-saído da faculdade, pegou Covid e morreu? E aí ficamos todos confinados em nossas casas, não pelas amarras de um decreto político, mas pelas amarras do medo de ser contaminado e contagiado.
Ou seja, muitos dos deuses do mundo moderno, se não todos, estão morrendo, faleceram, decretaram falência. E nós, os crentes, espere de nós que nós critiquemos isto. Tudo aquilo que nós constituímos como Deus para nós mesmos, e nós vimos isso recentemente numa mensagem pregada por mim, no livro de Abacuque, onde diz que os babilônios fazem do poder político e do poder militar o seu Deus. Quantas pessoas não pensam exatamente isso? Confiam no poder militar, no poder político, no poder financeiro, no poder econômico, no poder intelectual, no prestígio do nome de família, o seu Deus. E confia que isso irá trazer socorro no momento de desespero, irá trazer significado, e quando na verdade nada disso traz. Falha miseravelmente. E aí nós estamos diante de um inimigo invisível, poderosíssimo, que contagia e mata. E aí? O que fazer? Crítica aos falsos deuses é algo que você deve esperar dos crentes. Nós devemos apontar para o Deus verdadeiro. Não simplesmente o Deus dos pregadores da teologia da prosperidade, que resolve todos os seus problemas como se fosse um gênio da lâmpada, mas um Deus soberano que faz, inclusive, que haja uma pandemia para chamar a atenção da humanidade para si mesmo. Ou seja, é um Deus que está no controle. É o Deus que tem no poder a vida e a morte. É o Deus que recebe a adoração. É um Deus que deve ser levado a sério, um Deus que deve ser temido. É um Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Este é o Deus das Escrituras. Mas agora nós continuaremos os demais itens. E aqui eu estou com o meu esboço na tela do computador. Estou falando há 7 minutos e até agora eu só recapitulei. Você pensa, meu Deus do céu, quantos itens vem mais? 7. São 7 no total, então agora virão 3. O que você deve esperar dos crentes durante a pandemia? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 8. Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 8. Tiago 5, versículo 7 a 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Acho que fui até mais. O versículo 10 que coloca a paciência dos profetas como modelo para nós. O que você pode esperar dos crentes na pandemia? Paciência na aflição. Paciência na aflição. Houve uma peste, uma praga qualquer, dessas que varrem a terra, na época do Império Romano. E os filósofos perceberam que, diferentemente dos pagãos, os cristãos ficavam na cidade, não porque não tinham medo da doença, mas porque tinham o dever do cuidado. E cuidavam das pessoas que lá estavam, seus parentes, seus amigos, lamentavam os mortos, mas não deixaram seus doentes para trás. Sabe por quê? Porque eles tinham uma outra cosmovisão. A cosmovisão deles não era materialista. Como é a cosmovisão materialista? Morreu, acabou. Então, qual deve ser o alvo supremo do homem? Nunca morrer. Jamais morrer. Não ficar doente. Diminuir a dor. Diminuir o sofrimento. Qual é o mal supremo do século XXI? Qual é aquilo que deve ser odiado, que deve ser combatido? A dor e o sofrimento. Mas os cristãos não pensam assim. Eles têm uma outra percepção, embora não minimize o sofrimento e a dor, tanto que pelo exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, ele chorou a morte de Lázaro. Pode o crente chorar, ficar de luto, ter tristeza? É claro que sim.
Davi ficou angustiado. Quantos salmos são compostos na angústia de Davi? Porque estás angustiado, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, o salmista declara. Ou seja, a dor e o sofrimento estão lá presente. O primeiro livro escrito da Bíblia é o livro de Jó. Jó é um grito de insatisfação diante do sofrimento e da dor. Ou seja, os crentes não minimizam a dor. Os crentes não digam, isso daí é nada. Isso aí é coisa que vai passar. Às vezes nem passa. Às vezes nós vamos para o túmulo levando conosco a dor, o sofrimento, o luto. Não deveria, mas pode acontecer. Acontece o seguinte. Nós não somos os crentes desafiados a buscar uma vida sem dor, mas nós somos desafiados a sofrer a dor com paciência. A dor faz parte desta existência até o retorno de Jesus. Quando Jesus voltar, a dor acaba, o luto acaba, as lágrimas vertidas serão secas. Mas até lá nós continuamos marchando como peregrinos de uma outra cidade, Jerusalém dos céus. A igreja do Senhor não vive apenas com seus olhos voltados para baixo, mas também voltados para o alto. Ela está aguardando o retorno de Jesus. Por isso ela aguarda com paciência a aflição e ela sabe, vai passar. Esta pandemia vai passar. Por isso ela continua. Ela já passou por outras dificuldades, por isso ela aguarda com paciência. Ela está semeando, a igreja está semeando para colher no futuro. Você está semeando para colher o quê? O que você está semeando nesta pandemia? Ódio? Raiva, inquietação? Nós precisamos ser pacientes. É verdade que nós não fomos preparados para algo tão grande. Nos pegou a todos de surpresa. Não sei se algum colega, às vezes, eventualmente pastor, que esteja assistindo este estudo bíblico, mas eu, pelo menos, não fui preparado para passar por uma pandemia. Não tem essa aula no seminário. Combate à pandemia 1, combate à pandemia 2. Não, confinamento, não existe isso. Pregar para a câmera, porque você não pode estar em contato com o seu povo. O contato com o seu povo é virtual, é pela mídia. Ninguém ensina isso. Nós não estamos preparados para isso. Nós não fomos preparados. Então o que acontece? Tem que depender do Senhor. Tem que ter paciência. Tem que andar com o Senhor. Mas, em sexto lugar, o que esperar? Não é apenas paciência da nossa parte, é também confiança no Deus que conduz a história. Confiança. Ter paciência e confiar. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Você que é crente, membro da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu ou membro de outra igreja que está aí nos escutando, participando, é isso que as pessoas esperam de nós, porque é isso que Deus espera de nós. Paciência na aflição, confiança na tribulação, no Deus que conduz a história à sua concretização, à consumação dos séculos. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus sempre nos conduz em triunfo. Ele está nos conduzindo à vida eterna. Ele está conduzindo a história. A pandemia não pegou Deus de surpresa. O coronavírus não foi algo que não era esperado por Deus, mas foi algo decretado por Deus nos tempos eternos. Cumprirá seu propósito, que é glorificar a Deus e dar um chacoalhão na terra. Sim. Mostrar ao mundo ímpio, apóstata e infiel que Deus deve ser levado a sério e temido. Nós muitas vezes não tememos a Deus de verdade. Nós levamos a Deus na brincadeira. O mundo tem feito isto. E nós agora somos advertidos por um Deus que tem sido provocado diuturnamente. O que nós temos de fazer? Nós, crentes, devemos confiar no Deus que conduz todas as coisas e que não deixará sua igreja para trás, mas que conduzirá a própria igreja em triunfo em meio às piores dificuldades. Apocalipse 5, versículo 2 a 5.
Apocalipse 5, versículo 2 a 5. Toda leitura em Apocalipse esbarra no nosso conceito de Apocalipse, na nossa hermenêutica de Apocalipse. Mas alguns pontos vão além de qualquer discussão, e eu gostaria aqui de apresentar um desses pontos. Apocalipse 5, versículo 2 a 5. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que significa abrir os selos? Nós vamos vendo que a partir de cada abertura de selo, a história da terra se desenrola. O pergaminho escrito por Deus e selado para que um ser com autoridade suprema para governar a história possa abrir e ler estes selos. E este alguém é Jesus. Este texto mostra que Jesus governa a história, que Jesus é o Senhor da história, que ele governa todas as coisas. Aquele que estava sendo julgado por Pilatos, na verdade, era o Senhor da vida de Pilatos, o Senhor da vida de Herodes, o Senhor da vida do Sinédrio, o Senhor da nossa vida. Quer creiamos nele, quer não. Quer sejamos fiéis a ele, quer não sejamos, ele continuará sendo o Senhor da sua história e da minha história. Ele não é pego de surpresa, ele governa todas as coisas. É exatamente o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. E o porquê está escrito desta forma: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. As coisas que em breve devem acontecer não são coisas que podem acontecer. Não são coisas que provavelmente vão acontecer, mas coisas que devem acontecer. Por isso, aquele que governa a história é digno da nossa confiança. Se você é crente em Jesus, você deve confiar que o Senhor está no controle desta pandemia, está no controle da sua vida, da vida da sua família, da vida da sua igreja, que na verdade é a igreja dele, não sua, não minha, na vida do nosso país, que a história não está desgovernada, o trilho da nossa vida não descarrilhou. Pelo contrário, todas as coisas estão no caminho que Deus deixou que elas estivessem. Devemos confiar em Deus. Você confia em Deus? Você acha que Deus realmente está no controle ou você colocou o controle que deveria estar nas mãos de Deus na vida de alguém? Às vezes você se desespera pelas coisas que acontecem na política. Às vezes você se desespera pelas coisas que acontecem na sua empresa. Às vezes você se desespera pelas coisas que acontecem na sua casa. Nós somos assim. Às vezes nós somos desesperados, não é verdade? Mas Deus está no controle. Confie nele. 7º e último lugar. O que esperar dos crentes em tempos de pandemia? Esperança na consumação da obra de Jesus. Que negócio é esse? Presta atenção aqui que você vai entender. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai consumar, ele vai encerrar, ele vai acabar, ele não deixará pela metade a obra que ele começou. Ele começou a redimir o homem, ele vai terminar de redimir o homem. Ele começou a redenção da terra, ele vai terminar a redenção da terra. Assim como ele criou, Deus em Cristo criou o mundo em 6 dias. Por que eu estou dizendo que foi Deus em Cristo? Porque o Novo Testamento diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, que é a palavra de Deus. E como que Deus criou em Gênesis 1? Por meio de sua palavra. Disse Deus. A palavra de Deus é um instrumento criador. É a forma como os decretos de Deus se manifestam na criação de Deus. Jesus estava lá. E Jesus foi o meio da criação. Assim como ele é o mediador da redenção. E note que assim como ele terminou
levou até o último dia de criação, consumando a obra criadora de forma perfeita. Tanto que ele diz que tudo que ele havia feito era muito bom. Não era simplesmente bom, era muito bom. Por quê? Porque o que Deus faz é completo, porque o que Deus faz é muito bom. Assim sendo, se ele completou a obra da criação, saiba que da mesma forma ele completará a obra da redenção. Nem pandemia, nem governos, nem fascistas, nem comunistas, nem partidos de direita, partidos de esquerda, partidos de centro, reis da terra, demônios, diabo, potestades, nada poderá se opor ao projeto de Deus para a conclusão da sua obra. Você crê nisso? Ou você acha que alguém ou alguma coisa pode atrapalhar e aí você se desespera? Às vezes a gente fica desesperado porque a obra de Deus não está da forma como a gente quer. A obra de Deus, por vezes, não vai a maneira que nós imaginamos que deveria ir. Às vezes a gente acha que ela está indo muito devagar. Às vezes a gente até questiona Deus. Deus, por que o Senhor não abençoa? Por que o Senhor não converte? Por que o Senhor não transforma? Por que meus parentes têm o coração tão endurecido? Por que o meu marido não se converte? Por que os meus filhos não se convertem? Por que minha esposa não se converte? Por que os meus pais são rebeldes? Por que meus filhos são rebeldes? Porque as pessoas ouvem o evangelho, mas não recebem a ti em seus corações. Às vezes a gente se desespera, mas Deus, ele não perdeu o controle da sua igreja, nem o controle da sua história. Ele vai encerrar aquilo que ele começou. Ele vai terminar a boa obra que começou na sua vida, na minha vida e na igreja dele. E no mundo todo. Confie nele. Tenha esperança que o Senhor concluirá a sua obra. Mas há mais textos que nos relatam essa mesma verdade. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 1 a 2. E depois o versículo 7. Mateus 24, versículos 1 a 2. Mateus 24, versículos 1 a 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Assim como a profecia sobre a queda do templo aconteceu, assim como a profecia do versículo 7, que nação contra nação, reino contra reino tem se erguido, e fomes e terremotos em vários lugares têm acontecido, assim também, a verdade do retorno de Jesus acontecerá. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja bem, Jesus deu sinais que aconteceriam na época de vida dos apóstolos. Jesus deu sinais, mostrou sinais que aconteceriam durante a história e iriam culminar ou tornar-se cada vez mais repetidos e mais intensos, para mostrar que, tão certo como ele acertou a profecia sobre a queda do templo, ele acerta a profecia das guerras, das nações, dos terremotos, da fome, assim também ele acertará a profecia do seu retorno. Ou seja, ele cumprirá a sua obra redentiva. Você está esperando por isso? Você está aguardando isso? Você acha que você vai viver para sempre aqui na terra? Você já se tornou apenas cidadão deste mundo, não é mais cidadão do céu?
O que as pessoas esperam de nós na pandemia é aquilo que o próprio Deus espera de nós na pandemia. Esperança no Deus que consumará a sua obra redentora. A nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se essa a nossa esperança apenas se resumir a esta vida, nós somos os homens mais infelizes do mundo. Mas nós não somos os homens mais infelizes do mundo. Pelo contrário. Portanto, o que esperar dos crentes nesta pandemia? Você deve esperar que os crentes cumpram o seu propósito, a sua missão em relação a Deus. Isto é importante porque não é apenas o mundo que espera isto de nós, e ele espera. Nós temos falado de esperança em dias bons. Nos dias ruins, perderemos a esperança? Nós temos falado na confiança no Deus que governa todas as coisas. Agora, no momento que as coisas parecem que estão desgovernadas, nós vamos demonstrar a nossa falta de confiança? Mas não é apenas o mundo que está olhando para nós, vendo como iremos reagir a esta pandemia, mas também o próprio Deus. Como nós vamos reagir? Como você tem reagido? Com fé e esperança? Ou com medo e angústia no coração? É óbvio que em alguns momentos o medo e a angústia se fazem presentes na nossa vida, mas elas não podem nos governar. O medo não pode nos governar e a angústia não pode nos governar. Cristo nos governa, a nossa confiança nele nos governa. Mas para isso, irmãos, nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para Jesus. Que ele nos abençoe. Amém. Vamos orar? Deus amado, agradecemos-te tua palavra e este estudo. Permita, Senhor, que possamos glorificar teu nome em tudo quanto fizermos. E que neste momento de pandemia, de quarentena, o teu povo possa demonstrar confiança. No nome de Jesus. Amém. Deus assim te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal para receber as mensagens, inscreva-se. Compartilhe mensagem de esperança e de paz para o seu coração e para o coração das pessoas que estão aguardando você transmitir vida por meio de Jesus. Amém.